Prezados irmãos, mais uma vez muito bom dia. Estamos então, como já foi dito, no início da semana de oração e sacrifício e como é normal em todas estas semanas especiais temos sempre um hino-tema. Vamos abrir os nossos cenários e também certamente irá ser projetado. Cantarei de meu Jesus o hino número 250. Vamos nestes breves momentos ensaiá-los 2 vezes porque será sempre o hino de abertura de todas as reuniões desta semana. Começa a entrar no ouvido de todos. Vamos então cantá-lo mais uma vez. Enfim, pois desceu
593, ao orarmos, Senhor. sejas o nosso Consolador, em tudo sejas o nosso instrutor, que em nada, Senhor, possamos desonrar-te e que em todas as coisas possamos glorificar o teu nome e que outros possam vir ao teu conhecimento através das nossas ações, das nossas palavras. Senhor, guarda-nos de todo o mal. Amém. E é com o hino número 250 que vamos dar continuidade ao culto desta manhã. Cantarei do meu Jesus. Thank you.
partilhar para invocar a presença de Deus no nosso meio. Santo e bom Pai que estás nos céus, estamos imensamente gratos pelo bom dia, sabes, que nos estás a dar. E agradecemos particularmente, Senhor, esta oportunidade de estarmos neste culto solene para invocar a presença do Teu Santo Espírito no nosso meio. Queremos-te agradecer, Senhor, porque sentimos que estás sempre ao nosso lado, estás sempre pronto, Senhor, a iluminar as nossas mentes para a compreensão completa da Tua Palavra. Nesta hora, Senhor, pedimos uma bênção muito particular para todos aqueles que estão aqui presentes, para as suas dificuldades. Ajuda também aqueles nossos irmãos que nos acompanham via internet, para que, onde estiverem, nos seus lares, possam também sentir a presença do Teu Santo Espírito. Dá-nos uma boa hora, Senhor, de meditação da Tua Palavra. Abençoa muito a Tua serva, que eu vai usar, é o que te peço e agradeço, em nome de Jesus. Como é nosso hábito, vamos continuar o nosso louvor ao nosso Deus, desta vez entregando as nossas ofertas e os nossos dízimos. As ofertas de hoje destinam-se aos fundos da Igreja local, nacional e mundial. Vamos dar a prioridade às nossas crianças e depois os diáconos e diaconisas recolherão as ofertas pela sala. Que Deus possa ser connosco.
agradecemos por estes dízimos, por estas ofertas. E te queremos pedir uma bênção para quem as vais dirigir e para todos os seus doadores. Em nome de Jesus. Amém.
ouvir a frescura destas vozes juvenis foi um verdadeiro bálsamo para todo aquele que neste momento estiver cansado e oprimido. Antes de começar, gostaria de saudar todos aqueles que também nos estão a acompanhar via internet, assim como todos aqueles que estão aqui reunidos. Nós estamos no início de uma semana de oração e, como tal, é como se nos encontrássemos à porta de uma casa onde poderemos encontrar mais paz para a nossa vida, mais alegria de viver, e é uma oportunidade que nos é dada. Entrar para desfrutar do carinho do nosso Salvador ou só ficar à porta. Mas penso que nenhum de nós deseja ficar à porta. Todos queremos entrar. E todos queremos convidar a Jesus a vir viver em nós e, especialmente nesta semana, termos momentos de oração, momentos de íntima relação com o nosso querido Mestre e Salvador. Por isso eu vou convidar todos aqueles que sentirem este desejo, inclinar as suas cabeças. Vamos fazer uma oração a sós com Deus, vai ser individual. Podemos também ajoelhar-nos se o desejarmos, ou levantar-nos, sentindo que Deus é tão grande, Deus é tão poderoso, que estarmos sentados em sua presença não é o mais certo. Portanto, cada um, neste momento, durante alguns minutos, dirija a sua prece a Deus, aquilo que no seu coração deseja do mais fundo, como aquela oração do publicano, ou outra, aquilo que nós quisermos dizer a Deus. Podemos simplesmente também, como Davi, entoar só louvores. O que nós quisermos dizer a Deus, digámo-lo neste momento. Vamos inclinar-nos de joelhos ou em pé, ou sentados, mas inclinar a nossa cabeça por uns momentos. Irmãos, nesta mensagem que nos foi enviada pelo Presidente da Conferência Geral, começa com a ilustração de uma cena bíblica
quando Jesus se encontrava em Cafarnaum, certo homem que lá vivia também se encontrava numa situação desesperada. Para além de viver em Cafarnaum, que, não sei, temos sempre ouvido dizer que era uma cidade impenitente, para além disso, ele também vivia uma situação muito difícil, porque não só estava enfermo, paralítico, como também espiritualmente estava muito mal. E ele era também rejeitado pela sociedade. Eu vou ler um bocadinho, só para também não fugirmos muito ao tema. Na cidade de Cafarnaum havia um inválido, deprimido, rejeitado e desamparado. Tinha caído no desespero e perdido toda a esperança de recuperação. Cheio de amargos remorsos, sabia que a sua doença era o resultado do pecado. Isto é interessante, porque a sua mente também estava enferma, uma vez que ele sabia que era porque tinha pecado que estava naquela situação. É capaz de ser das piores dores que o ser humano padece. Era um triste caso de doença física, mental, social e espiritual. Tinha tido a esperança de que os líderes religiosos pudessem levar-lhe alívio. Contudo, as suas esperanças foram destruídas quando eles, friamente, o pronunciaram incurável. Isto faz assim, quase parece que estamos outra vez no momento da lição, e realmente os líderes religiosos não deram qualquer tipo de esperança àquele homem. Desamparado e desanimado, passava dia após dia sofrendo dor e remorso. E depois a mensagem começa com um mas. O mas, acho que já o disse uma vez, é uma palavra bastante interessante porque vai nos dar uma reviravolta aqui na situação. Vai acontecer qualquer coisa. Nesta cidade, Cafarnaum, ele vai ouvir dizer uma notícia maravilhosa. E nós podemos pensar, mas quer dizer, ele poderia ter pensado que aquele mestre que curava todos, talvez não o curasse a ele. Mas não, houve uma restiazinha de esperança que entrou por aquela casa. É como quando abrimos uma porta num quarto escuro, não ilumina logo a casa toda, mas há qualquer coisa. E ele pensou em ir ter com o mestre, não é? Diz, ouviu falar em Jesus e ouviu dizer que outros tão pecadores e desamparados como ele tinham sido curados. Então, por que não eu? E os seus amigos encorajaram-no, dizendo que o levariam até Jesus. Mas as suas esperanças começaram a ficar um bocadinho mais debilitadas quando, ao chegar à casa onde Jesus se encontrava, não puderam entrar. Porque havia uma grande multidão. Mas os seus amigos não desanimaram. E deixem-me dizer-vos que foi curioso estar a meditar sobre isto, porque se fôssemos nós, se nós fôssemos os amigos daquele homem, e chegássemos a uma casa e não pudéssemos entrar, primeiro, até ainda há outra situação que já me estava a esquecer. Primeiro, ele era paralítico, o que é que os amigos tiveram que fazer? Transportá-lo. Será que não diríamos, não será melhor pedir ao mestre para vir até aqui? Isto é muito peso, carregar isto. Isto é um peso morto, porque ele não podia fazer absolutamente nada. Pois chegaram lá, muita gente, não deixavam entrar ninguém. Não será melhor empurrar a multidão e dizer, está aqui um caso grave, um caso urgente? Agora, por falar em urgência, faz-me lembrar que quando vamos agora às urgências, temos que marcar hora. Portanto, é um bocado estranho. Nos tempos passados, a urgência devia ser outra, porque hoje a urgência já não quer dizer urgência. Mas pronto, deixando de passar este comentário, reparem que eles também não empurraram ninguém. Subiram ao telhado, destaparam aquele telhado, devia ser uma construção diferente daquelas que fazemos hoje em dia,
Mas o que é certo é que algum lixo deve ter caído também lá dentro daquela casa. E algum poderia ter dito, não vamos fazer isto, estamos a destruir propriedade alheia. Digam-me uma coisa, estes amigos eram espetaculares, eram qualquer coisa, deixem passar a expressão, porque eles não desistiram perante nenhum obstáculo para levar o seu amigo aos pés de Jesus, para levar o seu amigo ao único que o podia retirar daquela depressão, daquela situação terrível em que ele se encontrava. E já começando, portanto, pelos amigos, eles eram espetaculares. Mas reparem, aqui é-nos dito que o paralítico, mesmo ao chegar perto daquela casa, também se sentiu desfalecer. Os amigos é que o empurraram a ir até ao fim. E eu pensando nisto, pensei numa coisa que às vezes ouvimos muitas vezes dizer e que me aflige. E deixem-me partilhar isto convosco. Muitas vezes ouvimos dizer, eu sou assim, nunca vou mudar, nunca vou deixar de ser assim, não consigo vencer esta tendência, seja lá para o que for. E é-nos dito hoje que o milagre que Jesus fez em Cafarnaum, Ele também pode fazer por nós. Portanto, isto que aqui está é para cada um de nós. Seja o fardo que tenhamos que carregar, seja a dificuldade que tenhamos que enfrentar, isto que aqui está, esta mensagem é para nós. Ora bem, nestas linhas diz-nos que este homem, o que mais desejava era ficar aliviado do fardo do pecado. Eu penso que se nós pensarmos como ele, podemos ter este milagre na nossa vida. Porque muitas vezes pensamos que o nosso grande problema é a doença física, é a falta de dinheiro, é não encontrarmos a pessoa certa para viver connosco ao nosso lado toda a vida, é não termos emprego, é não termos amigos. E pedimos aquilo que achamos que faria de nós a pessoa mais feliz à face da terra. Mas a nossa grande necessidade é esta, o alívio do fardo do pecado. Marcos 2:4 relata que os seus amigos abriram um buraco no telhado e imaginem esta confusão quando tudo começou a cair e desceu um leito com uma pessoa paralítica ali bem no meio dos que estavam reunidos na casa. Que fé que os seus amigos tinham. E há aqui uma frase tão bonita que eu tenho que dizer. Uma fé que atravessou o teto. Esta fé que atravessou o teto, quantas vezes temos a sensação de que a nossa oração não atravessa o teto? Será que não é porque, ou não será porque não é adequada? Não me levem a mal, mas se recordarmos a oração do publicano que dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, apenas isto, umas simples palavras, Senhor, tem misericórdia de mim, e ela atravessou o teto, porque Jesus concluiu e ele foi justificado para a sua casa. Se ele foi com a paz no seu coração, é porque esta oração foi ouvida. Quando Davi cantava, como eu vos disse há bocado, quando Davi cantava, louvado seja o Senhor, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Senhor é o meu pastor, e ele não estava a fazer nenhum pedido por libertação nestas orações, também elas estavam a ser ouvidas, porque ele continuava a cantar, é porque ele sentia o poder de Deus entrando na sua vida e levando-o a dizer aquilo que Deus lhe punha no coração. Portanto, aquela busca, aquela demanda que aqueles amigos estavam a fazer
pelo paralítico, ela atravessou o teto. Porque era uma oração de fé. E Jesus sabia-o porque o mesmo Jesus pôs no coração deste homem e daqueles amigos a necessidade e a vontade e o querer fazer aquilo e o levar a efeito aquilo que eles estavam a fazer. Porque se não fosse pelo poder do Espírito Santo, aqueles amigos não teriam prosseguido. Como eu vos disse há pouco, seriam tantos os obstáculos, seriam tantos os mas agora uns mas pelo lado contrário. Isto é, um mas que põe obstáculos, que põe entraves, que diz, não, isto não pode ser, isto é um disparate. Não vamos agora destruir a casa do vizinho para fazer... Mas havia uma coisa mais urgente. E é aquilo que o pastor Wilson nos quer transmitir com esta mensagem. Há algo mais urgente. Custa-me quase falar, porque tudo aquilo que nós precisávamos de ouvir hoje, já ouvimos. Na escola sabatina, no pequeno vídeo que nós vimos durante os minutos missionários. Mas vamos prosseguir. Reparem que Jesus curou aquele homem e disse 2 frases. Uma, sem que o homem tivesse dito nada, Jesus diz-lhe, perdoados te são os teus pecados. E naquele momento, diz o Espírito de Profecia, que o rosto do homem se iluminou e já um primeiro milagre aconteceu. Aquele milagre que, ao fim e ao cabo, foi só para ele. Ele não passou a ser o sustento da família, continuou paralítico na sua cama, mas ele já se sentia feliz. Essa era a oração que atravessa o teto, porque aquela é que era a sua necessidade. E estando aquela necessidade suprida, ele já não queria mais nada. Mas agora vai acontecer um outro milagre por causa dos que assistiam àquela cena. Reparem, há uma coisa terrível que está aqui. Diz assim, os egoístas líderes religiosos que se encontravam no quarto trocaram olhares uns com os outros, recordando-se da sua cruel rejeição daquele pobre inválido. Nos seus corações, acusaram Jesus de blasfémia e pensaram que podiam usar isso como pretexto para sentenciarem Cristo à morte. E eu digo, será que nos incomoda quando nada fazemos e vemos os outros fazerem algo pelos pobres, pelos sofredores, por aqueles que pecaram? Será que sentimos que aquela pessoa foi além das marcas, não devia ter feito aquilo? Por que abeirar-se daqueles que são pecadores? Em vez de acusar, em vez de relegar para um canto, em vez de dizerem não és suficientemente puro para pertenceres ao rebanho, em vez de lançar a pessoa no desespero, ali estava Jesus, abrindo a porta para que aquela alma conturbada e que tinha caído bem baixo viesse para o redil novamente. Será que quando nada fazemos pelo próximo, nos parece mal que outros façam? A resposta a esta pergunta pode ser de suma importância para a percepção da nossa saúde espiritual. Será que estamos sãos? Será que queremos fazer como aqueles que fazem o bem? Será que queremos ser como Jesus? Ou será que não é por aí? E depois Jesus então disse-lhes, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar os pecados, então eu também vou fazer este outro milagre. E disse, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o homem levantou-se, estava são novamente, o sangue corria livremente nas suas veias e não havia mais paralisia. A cura do corpo realizada por Cristo é a prova do seu poder para renovar o coração. Agora reparem, se não somos transformados,
É porque não queremos? Ou é porque Jesus não tem poder? A resposta Jesus já a deu. Eu peço desculpa de vez em quando ter esta forma, é que eu estou com um problema num dente e não posso abrir demasiado a boca, senão dói. A resposta Jesus deu naquele momento. Disse, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar e para curar, levanta-te e anda. Assim também Jesus nos diz nesta manhã, que se nós queremos ser diferentes, que se nós queremos ser um coração amante, que se nós queremos ser aquilo que Jesus quer que nós sejamos, Ele tem poder para o fazer e falo-á na nossa vida. Tão somente deixemos que Ele o faça. Seguindo o exemplo de Jesus, reparem, é-nos dito que Ele quer que nós sejamos a sua mão nesta terra, que nós sejamos, como dizia aquela nossa irmã, o abraço para todo aquele que sente necessidade do abraço. Ora, Jesus queria que o ser todo fosse renovado. A visão que a nossa Igreja tem do ser humano, é-nos dito aqui que é uma visão holística, isto é, não é só restaurar o corpo sem restaurar a alma, não é só falar do espírito, ou espiritualmente a pessoa estar sã e o corpo não estar. Temos toda a saúde, a saúde tem que envolver todo o ser. Ora, o mundo necessita atualmente deste ministério, de proporcionar saúde espiritual, saúde física. E é-nos dito que o mundo necessita realmente daquilo que tem sido necessário já há 1900 anos, que é a revelação de Cristo. É preciso uma grande obra de reforma e é unicamente mediante a graça de Cristo que a obra de restauração física, mental e espiritual se pode efetuar. Jesus fazia isso pelos outros e depois dizia, segue-me. Será que nós temos seguido Cristo nos passos que Ele nos ensinou a seguir para que nós depois possamos ser também essa transmissão? Porque Jesus não tinha receio de ir onde quer que houvesse uma alma para ser salva. Mas nós temos. Se nós não fomos transformados, é normal que tenhamos. Reparem, se nós éramos tímidos e continuamos a ser tímidos, Jesus não nos transformou. Se nós éramos mentirosos ou desonestos e continuamos a ser mentirosos e desonestos, Jesus não nos transformou. Se nós éramos adúlteros e continuamos, Jesus não nos transformou. Se nós éramos irreverentes e continuamos, se nos agradamos com as pilhérias do mundo, com tudo o que o mundo goza e profana, quando fala da divindade, então Jesus não nos transformou. Mas quando Jesus nos transforma, então passamos de tudo isto ao contrário, de tímidos a corajosos, de mentirosos a verdadeiros, de hipócritas a honestos, de adúlteros a fiéis, de irreverentes a respeitadores ou reverentes. Porque se nós não estamos transformados, é evidente que não poderemos anunciar as maravilhas que Cristo fez na nossa vida. Pois se não as fez, que maravilhas é que vamos anunciar? Mas eu digo-vos, irmãos, que a palavra de Deus tem resposta para tudo. Porque os discípulos diziam, foi dito aos discípulos, por aquela multidão, que faremos, varões e irmãos, e os discípulos deram a resposta.
Lembram-se que naquela altura, estou a dizer os discípulos, claro, Pedro falou, mas lembram-se que cada discípulo estava a falar uma língua diferente para cada um dos que estava a ouvir, e foi dito o que eles deviam fazer. Arrependei-vos, lembram-se? Em outras passagens das Escrituras, houve uma que me veio à mente em que nos era dito, era uma mensagem mais para os sacerdotes, mas de qualquer maneira cada um de nós tem o dever de buscar um relacionamento próximo com Jesus. E era dito: chorai para os sacerdotes, pedi aos vossos sacerdotes para chorar entre o alpendre, ou pórtico, e o altar. Eu lembrei-me disto, esta passagem está em Joel, e eu lembrei-me disto e pensei: o pórtico e o altar? Se os irmãos estão lembrados, o pórtico é a entrada do recinto do tabernáculo e o altar. Portanto, porque é que eles tinham que chorar na entrada, antes de chegar ao altar, e não depois? Foi curioso pensar nisto, porque no altar, o que é que acontecia no altar? Era o sacrifício. O cordeiro foi lá sacrificado, o cordeiro de Deus foi sacrificado de uma vez por todas. Então, antes de chegar ao altar, já temos que nos arrepender. Porque a partir do altar nós estamos a aceitar esse sacrifício. E quando aceitamos, é um bocado como aquilo que nos era dito na lição: a partir do momento que temos o nome de cristão, devemos honrar este nome. E honrar este nome não é tomá-lo de uma forma leve, como se isso nada representasse. Isso tem que ser muito importante na nossa vida. Ao chegar ao altar, tudo está resolvido. Já Cristo fez tudo por nós. E nós tomamos então as vestes dele, e aí ele transforma-nos. Antes de chegar ao altar tem de haver uma rendição. Daí o choro. Todo o nosso ser tem que se entregar, para que quando cheguemos ao altar, depois de revestirmos a natureza que Cristo nos quer dar, possamos fazer a sua vontade e cumprir os seus mandamentos. Enquanto não nos humilharmos e procurarmos fazer o que Deus manda que façamos, não poderemos seguir o exemplo de Cristo. Reparem, o que é que nos é dito? Desculpem que já está mais para a frente. Jesus ia a todos procurando essencialmente curar a alma, curar o corpo, e nós devíamos envolver-nos neste serviço também. Esta abordagem envolve o uso de centros de influência. Porque onde é que se encontram mais pessoas? É-nos dito que o método de Cristo era envolver-se com as pessoas, conviver com elas, entrar em contacto com elas. Como é que eu hei de dizer? Nas propostas que nos são feitas, é-nos dito que nós poderíamos envolver-nos na promoção da saúde, no trabalho médico-missionário, com clínicas, com seminários de saúde, com restaurantes vegetarianos, através do trabalho dos colportores, dos pequenos grupos, do trabalho missionário de porta a porta, do serviço comunitário e social, que siga os métodos de Cristo, relacionarmos-nos com os outros, atividades da assistência social, da ADRA, do evangelismo integrado nos média, nos centros de aconselhamento, nos estudos bíblicos, no evangelismo infantil, no evangelismo e testemunho pessoal, no evangelismo público. E quando lemos isto, e agora, desculpem, vou falar para mim, mas penso que todos nós nos sentiremos do mesmo modo. Quando penso nisto assim, mas como é que eu vou poder fazer isto?
Mais abaixo é-nos dito que a relutância mostrada na promulgação dos princípios da reforma da saúde é causada pela má vontade em renunciar ao eu. E aí eu pensei, será que é porque eu não tenho mais conhecimentos que eu não posso anunciar aos outros os conhecimentos que tenho? E depois alguém dir-me-á, mas nós temos conhecimento. Então o que é que falha? Muitas vezes digo-vos, irmãos, o que nos falta é pôr em prática esses conhecimentos que temos. Porque se os puséssemos em prática, a vontade que nós teríamos seria anunciar constantemente o amor de Cristo. Porque, eu vou dizer, desculpem, não é agradável vocês ouvirem-me com uma voz menos clara. Quando eu digo a outras pessoas que elas podem ter uma melhor saúde se respeitarem certos princípios que nós defendemos, é bom que eu primeiro siga esses princípios. Senão não faz sentido nenhum que eu o diga aos outros. E quando as pessoas veem que esses princípios fazem a diferença na minha vida, então ainda melhor. Houve um tempo em que às vezes me diziam: és demasiado boazinha, não podes ser assim porque isso só te traz problemas. Mas ultimamente, de um tempo para cá, já não ouço tanto dizer isso. Ouço mais dizer: porquê é que tu andas sempre tão bem disposta? Eu gosto mais disso. Porque quer dizer que eu passo mais tempo com o meu Criador. Passo mais tempo em oração. Certamente por isso. Não vale a pena fazer um esforço. Cristo faz o esforço em nós, sem nós darmos por ela. Gostaria de que sentissem a vontade de cada dia se entregarem sinceramente ao estudo, à oração, a humilharmos-nos perante Deus para que Ele nos diga, para que Ele nos dê a sua direção, para que Ele nos diga o que devemos fazer. Sabem que eu aqui há tempos li um livro que se chamava Como Mudar o que Mais o Irrita no Casamento. E foi rápido, li-o numa tarde. Tarde de sábado, fui buscá-lo à livraria, achei interessante o título, porque mesmo quando não estamos casados, às vezes aquilo que os outros fazem também nos irrita. Os outros que estão à nossa volta, pode ser os filhos, pode ser os pais, pode ser os amigos, e é bom sabermos como anular. E sabem que eu quase assim por dentro já tinha quase a certeza que sabia qual era a resposta, mas quis comprovar. Estive a ler e quis comprovar. Não era nada mais, nada menos do que, reparem que era como mudar o que mais o irrita no casamento. E havia no início havia uma listagens enormes, porque era um conselheiro matrimonial que escreveu o livro, não é? Então havia uma lista de coisas, do que é que as mulheres se queixam e do que é que os homens se queixam. Mas, resumindo, no fundo, o conselho que ele dava e o desafio que ele dava a cada um daqueles casais que iam pedir ajuda era aquilo que Jesus disse: faz ao outro aquilo que tu queres que o outro te faça. Mas eu já faço. Fazes? Pensa bem. Queres ouvir palavras de amor? Dí-las tu. Queres... Pronto, uma série de coisas. Não vou entrar em pormenores. E até havia mais... Eu até vos vou dizer mais qualquer coisinha. Até dizia: aprenda a conhecer o outro para saberes o que é que o outro gosta mais. Porque às vezes aquilo que nós gostamos não é o que o outro gosta. E daí fazer todo o sentido quando Jesus disse:
um mandamento novo vos dou. Em vez de ama o teu próximo como a ti mesmo, que já existia desde o Antigo Testamento, Jesus disse-nos: amai-vos como eu vos amei. Por isso, se nós fizermos aos outros aquilo que queremos que os outros nos façam, será tão mais fácil, até porque é o retorno. As coisas começam a mudar, os outros começam a sentir o carinho vindo de alguém e há uma mudança que se opera à nossa volta. E certamente vocês já ouviram falar de uma experiência que aconteceu um dia nos Estados Unidos, uma criança que foi desafiada pelo um professor a fazer um trabalho. Eu já não vos saberia dizer o título do trabalho, mas era qualquer coisa que tivesse a ver com a comunidade. Eles tinham que encontrar uma maneira de agir na comunidade, fazer com que qualquer coisa mudasse. Claro que muitos tiveram a ideia de fazer uma exposição de trabalhos, mostrando os maus efeitos da poluição, para que as pessoas, ao verem essas coisas, tivessem vontade de mudar. Mas houve uma criança que teve uma ideia espetacular. É verdade que, no fim, foi uma história verdadeira. Eu vi o filme, a criança, no fim, morre, porque vítima de uma violência, exatamente, por ele querer mudar tanto, não deu certo. A ideia dele era: faz bem a alguém e quando a pessoa te perguntar: como é que eu posso agradecer? Como é que eu posso retribuir? Diz a essa pessoa para ela fazer de volta bem a outra. E aquilo foi rodando, de tal forma que algumas pessoas que, entretanto, viajavam, iam por outros sítios da América, aquilo se espalhou. E quando aquela criança morreu, vieram pessoas de todos os sítios, porque souberam da história que aquela fórmula tinha se espalhado, porque diziam: foi fulano que... e tal, foram de fio em agulha, descobriram que tinha sido produzido por aquela... Portanto, tinha sido a origem, tinha tido naquela criança, que tinha tido a ideia. Dir-me-ão: bom, mas ele pagou com a vida. E depois? Estamos aqui para viver nesta terra, confortavelmente, e quando fecharmos os olhos, não termos feito nada mais do que viver e respirar? Ou estamos aqui para sermos diferentes e sermos os arautos do Rei? Aqueles que estão a preparar o caminho para a sua segunda vinda? O milagre de Cafarnaum pode acontecer na nossa vida, na tua vida. Quando fores revestido de Cristo, serás como Ele. Amarás a teu próximo como Cristo te ama. E estarás disponível para ir onde quer que Ele chame e fazer o que quer que Ele te peça que faças. Que o Senhor nos abençoe. Para terminarmos este culto, vamos entoar o hino número 302, que tem como título Minha Oração. O hino 302.
no início desta semana de oração, queremos entregar as nossas vidas nas tuas mãos. Queremos pedir-te, Senhor, que nos guardes do mal, nos orientes no teu caminho, na tua verdade, e possamos ser luzes para o mundo. Te pedimos, Senhor, que nos abras o entendimento para que tudo aquilo que haja a reformar na nossa vida seja feito de acordo com a tua vontade e possamos refletir a alegria que tu queres que nós tenhamos, a alegria de sermos teus, a alegria de estarmos salvos. Tudo te pedimos nos méritos de Cristo. Amém.